essa semana, nós estamos ainda com a defecção do professor Jorge Peixoto. E o professor Jorge Peixoto teve um problema de saúde que chegou a ser preocupante, é verdade, mas graças à força, à vitalidade, à religiosidade do professor Peixoto, ele conseguiu sair do momento de extrema dificuldade. Estava lá no 9 de julho também, é bom que se diga, muito bem cuidado. Nós tivemos aí a preocupação de muitos amigos que procuraram o hospital, talvez até fosse desnecessário, porque o Hospital 9 de Julho é um hospital de grande responsabilidade, mas sempre é bom, a gente sempre gosta de ter uma palavrinha. O Irã Galo foi uma pessoa que teve uma preocupação muito grande de procurar o hospital. Anonimamente, ele nunca me falou isso, mas eu fiquei sabendo pelo próprio doutor Eliú, o doutor Gilberto Barbosa praticamente todo dia ligava lá para o hospital pedindo o máximo de cuidados com o professor Peixoto. Quero te agradecer de público, doutor Gilberto, pelo seu coração imenso e pela preocupação que o senhor teve com o nosso querido Jorge Peixoto. O professor Jorge realmente passou momentos de muita dificuldade e esta semana ele mandou uma mensagem para o programa Papo de Redação na Rádio Parecis. Mandou a mensagem via Sérgio Pires e eu quero colocar no ar esse trechinho dessa mensagem, ainda com alguma dificuldade para falar, a vozinha um pouquinho fraca ainda, mas é só a voz. Ele está se recuperando, está recuperando o peso, está recuperando a saúde e muito breve estará com a gente. Vamos ouvir um trechinho da mensagem do professor Jorge Peixoto ao público e aos companheiros do Papo de Redação. Meus amigos, estou me recuperando, graças à bondade de Deus e à colaboração dos meus amigos, especialmente os dinos. Em alguns dias estarei junto com vocês novamente, participando, me divertindo ao lado de vocês e sendo feliz junto das pessoas mais especiais que eu conheço, participando de um dos programas de maior audiência da região norte e com a capacidade de comunicação enorme que tem o Papo de Redação, tanto no rádio quanto na TV. Quero aqui, de público, agradecer pelas boas intenções, por aqueles que oraram pelas orações, por aqueles que fizeram pedidos a Deus por esses pedidos e pela amizade daqueles que têm amizade por mim. Muito obrigado, porque eu atribuo a essas coisas e ao poder de Deus a minha recuperação. Muito obrigado, sejam todos felizes. Um papo de redação maravilhoso para todos. Vamos aplaudir o professor querido Peixotinho, meu irmão. Pedir a ele, Everton. Muita saudade dele. Sim, Sérgio. Pedir a ele que, se ele se sentisse bem, se achasse que estava em condições, se realmente estivesse recuperado e se quisesse, mandasse uma mensagem aos nossos ouvintes. E usei um argumento muito forte. Eu disse, professor, eu não sei mais o que dizer para tanta gente que todos os dias manda mensagens querendo saber do senhor. É impressionante, Everton, o sucesso do professor Jorge Peixoto no nosso programa da Parecis FM e certamente na TV também. E ele, então, se prontificou a fazê-lo e foi essa bela mensagem que ele nos mandou. O professor Peixoto, ele tem uma particularidade. Ele foi a vida toda um gestor público, ele é formado em gestão pública, mas foi a vida inteira um professor, um homem de sala de aula. E quando ele começou a fazer esse programa, quando ele veio aqui, primeiro ele veio para ajudar na administração do Grupo SIC. A gente utilizar os conhecimentos de gestão dele, de administrador dele, para que ele nos ajudasse. Mas aí, quando o Marlon, eu estava hospitalizado, inclusive, tinha feito uma cirurgia, eu estava em São Paulo, o Marlon me perguntou, o que tu acha, pai? Eu digo, só se ele participar do Papo de Redação.
só se ele virar um Dino. E na hora ele topou, pois ele se apaixonou tanto por essa atividade profissional, pela comunicação, que ele largou o magistério. Ele saiu da sala de aula, ele se descobriu novamente como homem numa nova atividade, e ele recomeçou tudo na vida dele como se fosse um menino iniciando uma nova jornada. Então, a gente se orgulha disso, Beni, porque nós que somos apaixonados pelo rádio e pela televisão, nós ganhamos um colega, antes, independente do amigo, né? Mas nós ganhamos um colega, porque quando eu estou falando da profissão, a gente não fala da amizade, a gente fala de alguém que está compartilhando com a gente daquilo que nós fizemos e fazemos a vida toda, que é comunicação. E o professor hoje virou um homem de comunicação. Virou um comunicador. Que, aliás, ele sempre foi um grande comunicador na sala de aula. O Marlon, que foi aluno dele, muitos talvez não saibam disso, as aulas do professor Peixoto, doutor Gilberto, terminavam com aplausos dos alunos. Quando terminava a aula, os alunos não davam boa noite para ele, os alunos aplaudiam o professor Peixoto. Então, ele tinha alguma coisa latente lá, que a sala de aula era pequena para o poder de comunicação que ele tinha já, mas ficava resumido a 4 paredes e a meia dúzia de alunos. Claro que a missão era nobilíssima, mas hoje a pregação dele é para milhares e milhares de pessoas. Não lhe parece isso, doutor Irã? Sim. O professor Peixoto, ele tem uma cultura imensa. O que você conversar com o professor Peixoto, ele sabe. Eu até chamo. E quando ele não sabe, ele inventa. Ele inventa. Ele é o professor Pardal. Quando ele não sabe, ele briga comigo. Briga com você. Ele está, inclusive, com certeza, vocês dois, eu acho que quando vocês foram para o hospital, por mesmo hospital todo, é porque está faltando essa briga entre vocês dois. Não, olha a coincidência, olha a coincidência. Eu fiquei na mesma UTI que ele ocupou. Olha só. É o amor, é o amor. É isso aí, é o amor. Então, olha, é óbvio que eu conheci um aluno do professor Peixoto e ele disse, grande docente. Então, a educação perdeu, porque tinha o professor Peixoto um showman na docência onde ele passava. Mas os telespectadores da SIC TV ganharam. Um homem experiente, um homem culto, que sabe de tudo. E aquilo que eu disse, que ele não sabe, ele inventa. E um ser humano boníssimo, né? Boníssimo, um coração extraordinário. Doutor Gilberto, quando eu cheguei lá no 9 de julho, fui falar com o doutor Eliú, aí eu disse, doutor Eliú, por favor, cuida do nosso professorzinho. Não, nós estamos cuidando, pode deixar. O Irã Galo já esteve aqui comigo também. E o Gilberto Barbosa me liga todo dia. Todo dia. Muito obrigado, doutor Gilberto. Eliú é um amigo querido. Eliú, para quem não sabe, foi meu aluno na faculdade. Ele já médico fez direito. Né? Eu não sabia disso. Tinha uma peculiaridade. Além de letra de médico ser difícil de ler, a dele era bem pequenininha. E ele fazia a prova numa máquina de escrever para que eu pudesse entender o que ele escrevia. Olha só, que coisa. Então, ele é um amigo querido, evidentemente. Eu tenho muito carinho pelo Eliú, a gente se fala sempre. E o fato de ligar não era claro. Com qualquer suspeita de que ele já não estivesse fazendo o máximo com certeza. Com nosso querido irmão. Mas era uma forma também que eu encontrava de saber como é que estava o Jorge para poder passar para os irmãos da loja. Mas, de certa forma, ele sempre muito gentil. Jorge Peixoto é uma mente iluminada, um sujeito de uma cultura diversificada, e aonde ele usar a palavra será showman. Inclusive nos templos maçônicos, quando faz os seus trabalhos maçônicos, dá show. É verdade. É um grande irmão, um grande ser humano e, repito, de uma cultura aí invejável.
Pode até inventar uma coisinha aqui, mas até para isso ele tem competência. O Everton, me permita. Ele faz a gente acreditar, né, doutor Gilberto? Inventa com convicção. Mente que até ele acredita. Ele deve estar em casa caindo na gargalhada. O Everton, me permita. Eu sou fã de carteirinha do L.U. Cabral, do Walter Coelho, essa turma antiga aqui que fizeram a medicina rondoniense. Grandes pessoas. Coelho. Agora, o L.U. é uma pessoa ímpar. É um cara estudiosíssimo. Ele sabe muito ortopedia. Um grande professor, um grande médico legista, né? E que tem Deus no coração. Isso aí está acima de tudo. O L.U. mandava o boletim diariamente dos dois para mim, tanto do nosso querido professor Peixoto e o nosso atleta da São Silvestre, Beni Andrade. Beni Andrade. Quando eu cheguei lá hoje para visitar, saltitante para visitar, o Beni Andrade já se mandou, já está em casa. Quando eu vejo já o Beni Andrade no programa. E eu estou desconfiado que o Beni está vindo ao programa sem autorização dos médicos, viu? Do jeito que ele é, ele veio de forma rebelde. Você não deveria ter tocado neste ponto, porque realmente desobedeci ordem. Eu sabia. Viu como eu conheço? Olha aqui, ó. O Roseval Guzzo mandando saúde ao professor Peixoto. Mas, Jaci, você queria falar, dar uma encerradinha naquele assunto. Naquele assunto do Peixoto. Do professor Peixoto. Exatamente, porque em tese eu vi para o time aqui, nesse período que ele tem cuidado da saúde, para tentar chegar às suas alpargatas, né? O que eu não tenho, obviamente, conseguido, né? Porque não diga isso. Dr. Peixoto é um homem, como Einstein conceitou, é um homem de valor, né? Diferente de um homem de sucesso, porque ele nos traz muitas lições. O professor Peixoto... E veja bem, Jaci, altamente despojado. Exatamente. Na escala de valores dele, dinheiro vem lá no final. E quem conhece o Peixoto, quem tem a oportunidade de conviver com ele, eu tenho, nas questões, inclusive, administrativas da empresa, é um cara inteligente, de um pensamento perspicaz e diferenciado realmente. Como comunicador, ele se revelou, né, um crítico azedo realmente ao governo, e em muitos momentos aí taxado de esquerdistas, enfim, mas é um cara que a gente... Mas sempre lúcido, né? É muito lúcido, e eu só não acredito nessa história dele ser reverendo lá nos Estados Unidos e tal, que ele fez um curso. Mas é uma pessoa que, de fato, a gente está esperando, acho que não só nós, mas todos os telespectadores, porque tem muito a contribuir com a sua fala, com o seu pensamento, aqui nas discussões do Papo de Redação. Professor, Deus te abençoe e volte logo. Oh, que maravilha, que maravilha. Vamos ter o retorno do professor.